Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o foco é numa peça-chave, mas que, olha, às vezes fica meio esquecida na hora da montagem do kit de aerografia: o compressor de ar. Verdade. Na nossa última conversa, a gente explorou bastante os aerógrafos, né? E ficou muito claro que não adianta ter o melhor aerógrafo do mundo se a fonte de ar não for a correta, ele simplesmente não vai entregar o que pode. Não vai mesmo. Então hoje a gente vai usar um material bem legal lá do airbrushdoc.com para tentar desvendar esse mistério. Como escolher o compressor ideal para cada necessidade. Bora lá? E a ideia aqui não é dar só aquela dica superficial, sabe? Queremos ir um pouco mais fundo nos detalhes técnicos, mas também nos práticos, aqueles que fazem diferença no dia a dia. Isso. O objetivo é que quem está ouvindo saia daqui com informação para fazer uma escolha bem pensada. Porque, como vamos ver, não é só ligar na tomada e pronto. Cada aerógrafo, cada tipo de tinta tem sua exigência. Tem mesmo. A combinação é que manda. Certo. Então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida, pelo que vi, é entender a relação entre pressão e fluxo de ar, né? E como isso conversa com o equipamento e com a tinta. Exatamente. Se não entender essa base, a escolha fica meio no escuro, né? Totalmente. E para navegar nisso, tem duas siglas que são, assim, essenciais desde o começo: PSI e CFM. Entender o que elas são e principalmente como elas se relacionam é mais que detalhe técnico, é a chave. Explica pra gente então. PSI. PSI, libras por polegada quadrada. É a medida da pressão do ar. Pensa na força com que o ar está sendo empurrado. Ok, a força. E o CFM? CFM, pés cúbicos por minuto. Esse mede o fluxo, ou seja, o volume de ar que o compressor consegue entregar naquele tempo. Não adianta só força, tem que ter volume suficiente também. Entendi. Força e volume. Isso. Para que o aerógrafo consiga quebrar a tinta direitinho, atomizar, pensa no ar como se fosse o combustível do aerógrafo. O PSI e o CFM seriam, sei lá, a octanagem e o fluxo desse combustível chegando no motor. Boa analogia. Gostei. E o material reforça uma coisa. Não adianta olhar só um número isolado, né? A especificação que importa mesmo combina os dois. Sempre. Vai estar lá algo como X CFM a Y PSI. Por exemplo, 6 CFM a 90 PSI. Mas esse mesmo compressor pode entregar, sei lá, só 4 CFM se você usar uma pressão menor. Ah, então tem que olhar o CFM na pressão que eu vou usar de verdade. Esse é o pulo do gato. O manual do teu aerógrafo, ou da tinta, às vezes, vai te dar uma ideia do CFM que ele precisa para funcionar bem. O erro clássico é comprar um compressor que anuncia um CFM alto, mas não checar se ele entrega esse CFM na pressão que você vai usar para pintar. E se não entregar? Aí o aerógrafo engasga, a pintura falha, sai inconsistente, é frustrante. O compressor precisa ter um CFM igual ou até um pouquinho maior do que o aerógrafo pede naquela pressão de trabalho específica. Entendido. Crítico isso. E falando em pressão, o PSI ele não é fixo, né? Varia. O que faz ele variar? O material fala, primeiro, da tinta. Isso, a viscosidade da tinta é um fator super importante. A regra geral é bem lógica, na verdade. Tintas mais fininhas. Tintas mais finas, menos viscosas, tipo umas tintas próprias para aerografia, como as Golden Airbrush Colors ou Comart, que o artigo cita, elas fluem mais fácil. Aí você precisa de menos pressão, coisa de 10, 20 PSI, já costuma dar conta. E as mais grossas? Tipo tinta para tecido ou umas mais encorpadas? Essas aí exigem mais empurrão, né, para conseguir quebrar as partículas. A pressão sobe, vai para a faixa de 40 a 60 PSI, às vezes até mais, dependendo do quanto você diluiu também. Faz sentido. E o próprio aerógrafo também pesa nessa conta, né? O texto fala de agulha maior, bico flutuante. Pesa sim, aerógrafos com agulhas maiores ou com aquele design de bico flutuante, como o Pache VL, que é um clássico, geralmente precisam de um PSI um pouquinho maior. Talvez porque o design precise de mais volume de ar passando para atomizar direito. Entendi. Já outros modelos com bico rosqueado, mais fechadinho, como o EWATA HPCH, que o texto também menciona, esses costumam se dar bem com PSI mais baixo. São ótimos para detalhes finos, onde você quer controle máximo, menos névoa de tinta, sabe?
Então a escolha do compressor depende também do tipo de trabalho que a pessoa mais faz. Detalhe versus cobertura de área grande. Exatamente. Se o foco é detalhe minucioso, talvez um compressor menor resolva. Mas se a pessoa precisa cobrir áreas grandes rápido ou usa muita tinta têxtil que é grossa, aí vai precisar de um compressor com mais capacidade. Isso levanta uma questão de planejamento, né? Se a pessoa quer ter flexibilidade, usar vários aerógrafos, fazer trabalhos diferentes. Aí o compressor tem que ser versátil. Precisa dar conta de entregar tanto pressão baixa com estabilidade, quanto pressão alta com fluxo suficiente. Não é só a potência máxima, é a consistência em diferentes faixas de trabalho. É um investimento que precisa pensar no futuro, talvez. Com certeza. E falando em fatores práticos do uso no dia a dia, tem um que o artigo bate muito na tecla, e com razão. O barulho. Ah, o barulho. Esse aí pega. O artigo até descreve a cena, né? Imagina você lá, super concentrado no traço Exato. e, de repente, vroom. Exato. Aquele susto que faz a mão tremer, borra tudo, fora o barulho constante que cansa e irrita. Mina concentração, né? Compressor silencioso geralmente custa mais caro, não tem jeito. Mas olha, essa paz no ateliê às vezes vale cada centavo. Para a qualidade do trabalho e para sua própria sanidade. É um equilíbrio difícil, muitas vezes ligado ao bolso. Os mais baratos, principalmente uns oil-less de entrada, costumam ser bem barulhentos. Aquele zumbido agudo, vibrante. Terrível. Aí tem gente que faz aquela caixa acústica em volta. Funciona, o artigo até menciona. Mas tem que tomar muito cuidado com a ventilação. O motor precisa respirar, senão ele superaquece. E aí a vida útil vai para o espaço. Ou ele pifar de vez. Trabalhar um ambiente tranquilo não é luxo, não. Para a aerografia, que exige precisão, foco por tempo prolongado, faz toda a diferença no resultado. Ninguém merece tomar susto a cada 5 minutos. Verdade. Outro inimigo que o artigo aponta, e que é invisível, a água. Umidade no ar comprimido. Ah, essa é clássica. O texto é bem direto. Todo compressor gera água e vapor d'água. Não tem escapatória. É da física da compressão. Exato. Você comprime o ar, ele esquenta. Depois ele esfria na mangueira ou no tanque se tiver. E aí a umidade que estava no ar vira água líquida, condensa. Isso. E se essa água for parar lá no bico do aerógrafo junto com a tinta? Xiii. É problema na certa. Mancha, bolha, a cor fica estranha, entope o bico. Um desastre. A solução: filtros e secadores. Não tem como fugir deles então. De jeito nenhum. Filtro de linha, aquele copinho transparente, sabe? Para tirar a água líquida. E para trabalho mais crítico ainda, tem secadores, tipo com sílica gel, para tirar o vapor da água que ainda sobrou. Não é opcional, gente. É parte essencial do sistema para ter um mar confiável. Quem já perdeu uma pintura por causa de uma gota d'água sabe bem o valor disso. Ou quem esqueceu de drenar o filtro e levou aquele cuspe de água bem no meio do trabalho. Aprende rapidinho, né? Com certeza. E para garantir que a pressão certa que a gente ajustou chegue lá no aerógrafo sem ficar variando, entra o regulador de pressão. Fundamental. O material diz que tem que ser um regulador de precisão. Não basta o compressor gerar a pressão, você tem que poder ajustar fininho para o valor exato que você precisa para aquela tinta, para aquele aerógrafo. E o regulador tem que segurar essa pressão, sem deixar ela ficar subindo e descendo. Consistência. Essa é a palavra. Um regulador bom garante um fluxo de ar estável. Qualquer flutuaçãozinha de pressão já mexe na forma como a tinta sai, no leque, em tudo. Aí o resultado fica imprevisível. O regulador de precisão te deixa cravar a pressão e confiar que ela vai ficar ali. E alguns já vêm junto com o filtro, né? Uma unidade só. Sim, tem umas unidades combinadas, filtro, regulador, às vezes com manômetro junto. Bem prático. E ainda na parte técnica tem um tal de ciclo de trabalho, ou duty cycle. Que bicho é esse de ciclo? Isso. Significa que ele pode rodar 5 minutos, mas aí precisa descansar 5 minutos. Ou, como outro exemplo que o texto dá, 30 minutos ligado, 30 desligado. Varia de modelo para modelo. E o que acontece se a pessoa ignorar isso e deixar ligado direto? Aí é pedir para dar problema. O motor superaquece, os componentes internos sofrem um desgaste muito mais rápido. E a vida útil diminui drasticamente. Exato. Ou ele simplesmente queima e vira um peso de papel caro.
Compressores grandes industriais às vezes têm ciclo de 100%, podem rodar sem parar, mas a maioria dos modelos, para hobby ou para estúdio pequeno, não. Tem que olhar isso no manual ou no site do fabricante. Então, se o trabalho da pessoa exige ficar pintando por horas a fio, Um compressor com ciclo de trabalho baixo vai ser só interrupção e dor de cabeça, além de quebrar mais cedo, provavelmente. entendido. Bom, já vimos os parâmetros, os fatores que influenciam, agora vamos falar dos tipos de compressores que existem por aí. O artigo lista vários, né? Pistão, palheta rotativa, parafuso, mas foca mais nos que interessam pra gente. Portátil, específico para aerografia e até caseiro. Isso. Os de pistão são bem comuns, mas o artigo menciona que podem ter um custo operacional maior, talvez pela manutenção, peças. Não detalha muito isso. Dentro dos específicos para aerografia, tem umas diferenças importantes. Primeiro, os sem óleo, os famosos oil-less. A grande vantagem, claro, é não ter risco de contaminar a pintura com óleo do compressor. Que é o medo de muita gente. Mas tem desvantagens também, né? O artigo fala que podem ser mais barulhentos. É aquele zumbido mais agudo, talvez, e como não tem óleo lubrificando lá dentro, o atrito é maior, então eles esquentam mais rápido e, talvez por isso, a vida útil pode ser um pouco menor que a de um modelo com óleo. Aí entra uma discussão boa. Esse risco de óleo é tão grande assim? Ou será que com um filtro bom, um compressor com óleo não seria até melhor em outros pontos, tipo barulho e durabilidade? É um ótimo ponto. O material até sugere isso, que um compressor lubrificado, mas com uma ótima filtragem na linha de ar, é sim uma alternativa viável. Talvez esse pânico do óleo seja um pouco exagerado hoje em dia, se você investir nos filtros certos. Um filtro coalescente, por exemplo. Exato, um filtro bom desses tira quase todo o óleo. Para quem valoriza silêncio e durabilidade e está disposto a cuidar da filtragem, um lubrificado pode ser excelente. O barulho costuma ser mais grave, menos irritante para muita gente. Mas, para o pessoal que quer garantia total de ar sem óleo, sem complicação, com filtro extra, Aí o oilless continua sendo o caminho mais direto, mesmo com o barulho e talvez a vida útil um pouco menor. É uma escolha. faz sentido. Outro tipo que o artigo menciona, os de diafragma. Diz que alguns podem ter um fluxo de ar meio pulsante, isso não é ruim. Pode ser sim. Para ter uma pulverização lisinha, o ideal é um fluxo contínuo. Mas o texto também diz que um tanque de ar acoplado a ele ajuda muito. O tanque funciona como um pulmão, sabe? Amortece essa pulsação. Ah, entendi. Esses de diafragma usam uma membrana que vibra para comprimir o ar. Geralmente são mais simples, mais baratos, mas talvez não entreguem tanta pressão ou tanto fluxo. Servem bem para coisas mais leves, com aerógrafo de alimentação por gravidade, tinta fininha. O exemplo que deram, Pache D500ISR, com o Pache VL, encaixa bem nisso. E por último, os de pistão específicos para aerografia. Esses parecem ser versáteis, bons para gravidade, bico fixo, tinta fina. Tem de pistão único, tipo o Sprint Jet, e duplo, tipo o Power Jet. O artigo chama eles de silenciosos, mas coloca umas aspas. Silencioso comparado com o quê, será? Boa pergunta. Provavelmente comparado com um compressor de oficina ou um de diafragma daqueles bem barulhentos, eles são mais quietos, mas ainda fazem barulho sim, um zumbido mais grave, uma vibração. Não é um silêncio absoluto. Longe disso. E a ressalva é que esses modelos compactos podem não dar conta de tintas muito grossas ou de uso muito intenso com um bico grande. Não tem tanto fôlego, entende? O CFM pode não ser suficiente na pressão mais alta. Mas existem os de pistão mais parrudos e realmente silenciosos. Existem. O artigo cita uns que usam componentes de compressor de geladeira, tipo o Iwata Great White Shark. Esse sim, são outra história. Silenciosos de verdade, duráveis, mas aí o preço também é outro patamar. É um investimento considerável. Entendi. E sobre a diferença entre compressor pequeno e grande? Não é só o tamanho físico, né? É a capacidade de entregar ar, o tal do CFM APSI? Isso, a capacidade é a chave.
quanto CFM ele entrega naquela pressão específica. Um compressorzinho de 12 volts, daqueles de encher pneu de carro, ele até consegue gerar uma pressão alta se você tampar a saída. Mas o volume de ar que ele move por minuto, o CFM, é mínimo. Tentar pintar com um desses seria impossível. Praticamente. Para pintar uma área maior que um cartão postal, ele não ia dar conta de suprir o ar que o aerógrafo consome. Ia ficar ligado direto, esquentar demais, a pressão ia cair, só frustração. Então, usar um compressor menor do que precisa é receita para problema. Com certeza absoluta. Ele vai rodar sem parar, muito além do ciclo de trabalho dele, tentando suprir a demanda. É superaquecimento, desgaste e falha na certa. Por outro lado, o artigo também fala da opção de usar um compressor industrial, de oficina mesmo. Esses têm força de sobra, né? Capacidade eles têm, alto CFM, alto PSI, mas aí vem outros desafios. Primeiro, o barulho. Geralmente são muito barulhentos. Segundo, a instalação elétrica pode precisar ser mais robusta. Terceiro e muito importante, tem que obrigatoriamente colocar um conjunto de filtro e regulador bom, específico para aerografia na saída. O ar direto deles pode vir com muito óleo e umidade. E se tiver tanque? Tem que drenar a água acumulada no fundo todo santo dia. E atenção, aquela água misturada com óleo não pode ir para o ralo comum, tá? É resíduo que precisa de descarte especial. Nossa, quanta coisa para pensar. O artigo também traz uns conselhos e dicas práticas bem úteis. Uma delas é, se puder, superdimensione um pouco o compressor. É uma boa. Comprar um com capacidade um pouco acima do que você precisa no momento e usar um bom regulador para baixar a pressão te dá flexibilidade para o futuro. Para usar tintas mais grossas, outros aerógrafos, fazer trabalhos maiores, sem forçar o coitado do compressor. Exato. É ter uma margem de segurança e versatilidade. Outra dica que eles reforçam, compressor com óleo, desde que com filtragem excelente, é sim uma opção muito boa, muitas vezes mais silenciosa e durável que um oilless. A chave é a qualidade do filtro de ar. E repetem, filtro e regulador não são opcionais, são essenciais. Ponto. O ruído é um fator sério a considerar. Para quem usa bicos maiores, acima de 0,4 milímetros, que pedem mais ar, Compressor com tanque é melhor que os portáteis sem tanque. O tanque ajuda a estabilizar o fluxo e dá um descanso para o motor, que não precisa ficar ligando e desligando o tempo todo. e os caseiros, de motor de geladeira, famosos pelo silêncio, né? Muito silenciosos. Mas tem aquela característica, precisam de um tempo para encher o tanque antes de você começar a usar. Não é ligar e sair pintando. Interessante. E o pessoal nos comentários do artigo original trouxe mais umas dicas do mundo real, né? Sim, mas coisas boas. Falaram que a Iwata, por exemplo, muitas vezes usa compressores da Sparmax com a marca deles. Bom saber para comparar. Reforçaram a função do tanque para ajudar a condensar a umidade, por isso tem que drenar todo dia. Ah, e a distância da mangueira? Mangueira muito longa pode dar uma pequena perda de pressão e CFM lá na ponta. E um alerta que pode salvar de muita dor de cabeça. Checar as roscas. Roscas? Como assim? Das conexões, existem padrões diferentes. O mais comum por aqui e na Europa-Ásia é o BSP. Nos Estados Unidos é mais NPT ou NST. Se você compra um aerógrafo com rosca NPT e uma mangueira com BSP, Não encaixa. não encaixa ou vaza. E achar adaptador confiável entre os padrões às vezes é um parto. Tem que conferir isso antes de comprar compressor, mangueira, tudo. Uau, é detalhe que não acaba mais. E depois disso tudo, de toda essa análise técnica, prática, tipos, dicas, a recomendação final da fonte é bem direta, né? Pesquise. Muito. É isso aí. Identificam os modelos que parecem servir para o seu caso, para o seu bolso, aí mergulha nas avaliações de quem já usa. Assiste vídeo no YouTube, review. Se der, conversa com outros artistas, modelistas, Troca ideia, pergunta. coleta o máximo de informação que puder e só então, com tudo isso na mão, toma a decisão. É o melhor caminho. Então, resumindo a ópera, escolher o compressor certo não é só olhar o preço ou a potência na caixa. É um processo bem mais complexo. Bem mais. Envolve entender de verdade aquela relação PS-FM para o seu uso específico, para o seu aerógrafo, para as suas tintas.
Levar a sério coisas práticas, como o barulho, a água que ele gera, o ciclo de trabalho para não matar o equipamento antes da hora, e saber os prós e contras dos tipos diferentes. No fundo, é achar o equilíbrio certo para a sua necessidade. É montar um sistema que funcione bem junto. Exato. Não é só a potência bruta, é criar um sistema coeso, como você disse. Aerógrafo, tinta, compressor, filtro, regulador, mangueira, tudo conversando. Isso. O objetivo é ter algo confiável, o mais silencioso possível para o seu conforto, que entregue ar limpo, seco, na pressão e fluxo certos, de forma estável, para você poder focar na sua arte. Um investimento bem pensado agora evita muita dor de cabeça depois. Muita! E garante resultados melhores. Se fosse para a gente tirar 3 pontos-chave daqui, talvez fossem: 1. Entenda PSI e CFM para o seu uso. 2. Não ignore barulho, água e ciclo de trabalho. 3. Filtro e regulador são essenciais, não luxo. Ótimo resumo. E para nossa reflexão final, uma coisa me chamou a atenção. Essa história dos compressores caseiros, de geladeira, serem tão procurados pelo silêncio extremo, além da economia, claro, ou do desafio de montar. O que será que essa busca quase obsessiva pelo silêncio diz sobre a nossa necessidade de concentração, de entrar naquele estado de fluxo para criar? E como o barulho do ambiente interfere nisso? Fica aí a pergunta sobre a conexão entre nosso foco e o som, ou a falta dele, ao nosso redor.